Olá a todos! Olá a todos! Estamos aqui hoje em outra live. Vamos fazer aqui uma conversa bem gira, ok? Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo colocar sobre o que é que nós vamos falar. Hoje nós vamos falar efetivamente sobre queda de cabelo, ok? Queda de cabelo é bem importante na cirurgia bariátrica. E isso aqui são detalhes assim bem importantes para a gente tratar de lidar com esse fato. O cabelo é uma moldura no nosso corpo, não é? Uma moldura no nosso rosto, não no corpo, mas é uma moldura aqui importante, que é bem importante que a gente mantenha, e todos nós curtimos imenso o cabelo. O cabelo, quando começa a ficar branco com a idade, são também detalhes assim importantes. O cabelo fala muito da nossa personalidade, de como somos. Então, quando a gente faz um procedimento bariátrico para melhorar todo o entorno, toda a questão do peso, e a gente acaba perdendo o cabelo nesse processo, ou diminuindo a nossa massa capilar, é algo que nos causa muito impacto. Então, eu trouxe para vocês, eu fui pesquisar bastante sobre, do ponto de vista científico, o que é que se tem falado, o que é que se tem falado não, mas o que é que se tem visto na realidade. Olá, Sofia! O que se tem visto na realidade sobre a questão da queda capilar quando fazemos algum tipo de procedimento para perder peso. Os procedimentos que são mais, vamos dizer, invasivos no sentido da cirurgia, em geral, causa um maior, vamos dizer mesmo, algum problema maior efetivamente com relação à queda do cabelo, porque são processos que são mal absortivos, ok? Só que nós temos que entender já uma coisa bem importante que eu vou falar um pouquinho antes, que é assim, quando a gente tem efetivamente sobrepeso e entramos naquele momento que a gente tem uma situação de vamos dizer, de síndrome metabólico, ok? Síndrome metabólico é uma situação que acontece, que é muito normal. As pessoas não têm que estar sobrepesadas para ter síndrome metabólico. Mônica, um beijinho, que bom que você está aí. Então, é assim, quando temos a questão da síndrome metabólica, a gente já tem aqui, do ponto de vista hormonal, que mudamos a nossa, vamos dizer, a nossa fisiologia, nós já temos situações em que pode acontecer uma coisa que se chama alopecia androgenética. E ela é uma das situações da causa mais comum, vamos dizer, da queda de cabelo progressiva que acontece tanto em homens quanto em mulheres, ok? E essa queda de cabelo, do que a gente chama alopecia androgenética, que é o nome, ela tem uma interação entre vários fatores, sobretudo do ponto de vista ambiental, mas sobretudo a idade, e alguns fatores relacionados, por exemplo, com insulina alta, com um aumento de alimentos muito calóricos, de consumo muito alto dos doces, então que faz também com que se suba a insulina, consequentemente tem o sobrepeso. Então, já por essas questões, já há, em realidade, associado com o excesso de peso, muitas vezes situações em que já começamos a ter um pouco de queda de cabelo, ok? Que tem que ser vista, tem que ser percebida, e ela está assim, desde os últimos 20 anos, as pessoas têm efetivamente, Gabriela, um beijinho, efetivamente tem aqui relacionado essa situação quando temos hipertensão, quando temos diabetes, que tem o açúcar alto. Então, é essa situação que eu vou comentando para vocês que depois gera
a doença em si, da diabetes e todos esses detalhes, que poderiam então ser efetivamente fatores desencadeadores dessa perda de cabelo, tá? Por processos, vamos dizer, bioquímicos que acontecem a nível corporal e fazem com que toda a dinâmica do ciclo do cabelo fique alterada, ok? Nós proximamente, já vou dar aqui uma dica, proximamente nós vamos convidar o Hercêutico outra vez para estar conosco, porque hoje eu tenho muitas surpresas para vocês, ok? Então nós vamos depois ter uma conversa, não hoje, mas outro dia nós vamos ter uma conversa mesmo com uma pessoa que veio já há um tempo atrás. Quem assistiu a live gostou imenso. E nós vamos, então, não é repetir, mas falar algumas coisas específicas dos ciclos do próprio cabelo, do desenvolvimento capilar, para que a gente realmente entenda e termine de entender todos esses detalhes que são aqui super importantes. Então, já entramos aqui exatamente, a Maria Elisa que vai nos comentar um pouco sobre isso em uma próxima live, que daí a gente vai fazer uma bem legal com ela, para que entendam todos esses detalhes. Então, veja bem, eu não vou aqui entrar nos detalhes do ciclo, do folículo e tal, porque esse realmente é o foco de atenção e por isso que ela desenvolveu algumas coisas. E por isso temos aqui um produto que é o nosso queridinho, né? Então vamos aí pouco a pouco, mas o que eu queria comentar para vocês, que andei fazendo assim uma pesquisa mesmo para saber o que dos estudos científicos comprovados nos últimos 5 anos, nem fui buscar coisa muito para trás, porque primeiro a cirurgia bariátrica é uma coisa que vem aumentando muito, tá? E não só a cirurgia bariátrica em si. Vocês lembram que se a gente fizer aqui só um refresh, a cirurgia bariátrica, a gente tem só um minuto, porque o cão está comendo o relógio da minha filha. Eu vou tirar da boca do cachorro o relógio que ele está comendo da minha filha. Um segundo, por favor. Kuma, por favor. Bandido. Pronto. Aconteceu que o cão encontrou o relógio dela, que ela deixou em cima de um banco aqui, mal colocado, e o amiguinho já estava ali mordiscando o relógio da miúda, que vai da barraca. É verdade. Que horror. Que horror. Mas é pura verdade. É traquina mesmo. Então é assim, voltando aqui para o nosso cabelo, o que acontece? Que eu fui então pesquisar nos últimos anos dentro do que é a cirurgia bariátrica e lembrar que aquilo que eu estava falando com vocês agora há pouquinho, antes de buscar o relógio, é que nós temos cirurgias que são mais invasivas, ou seja, que são malabsortivas e restritivas, ou seja, cortamos o estômago fica pequenino, mas além disso, eu corto um pedaço do intestino e empato aquele intestino aqui em cima. Então, o que acontece? Eu vou ter um estômago com uma parte do intestino que foi retirado. Essa parte que foi retirada é justamente o processo o local que mais se absorve os nutrientes. Evidentemente que quando a cirurgia é assim um pouquinho mais malabsortiva e mais restritiva, nós sim consideramos mais deficiências nutricionais, ok? Quando é só o sleeve, ela é só restritiva, mas tira-se uma parte do estômago em que altera altera muito o que é a absorção da vitamina B12. E então vai ter aqui algum processo, sobretudo que pode acontecer anemias em determinadas situações, porque eu retirei o fator intrínseco que é produzido pelo próprio estômago, pelas células do estômago, que foi retirado. Então, não há assim, efetivamente, dizer, não, é porque a cirurgia simplesmente é restritiva e não tem nenhum tipo de efeito colateral. Sim, tem efeito colateral, ok? Só que é um efeito menor. E depois, além disso, ainda temos os procedimentos restritivos, como o balão intragástrico, o balão, olha lá, Joaquim, o balão, temos ainda o método Apollo, que é a redução do estômago, que é feita por dentro, por endoscopia, e todas essas situações de dietas como tal, ok? Que são situações em que eu tenho uma modificação alimentar.
E isso aqui é bem importante ter essa consideração, tá bem? Então, eu fui buscar aqui alguns artigos e consegui um artigo que é muito bom, de março de 2021, ou seja, tá quente ainda, tá recém-feito. E é muito interessante porque ele fala da queda de cabelo posterior à cirurgia bariátrica, e fazendo inclusive uma meta-análise, ou seja, fazendo uma... Vitor, que bom que você chegou. Exatamente. Eles estão a fazer uma meta-análise bastante interessante, onde se está avaliando os centros que fazem esse tipo de cirurgia em vários países. Fizeram um levantamento de mais ou menos 750 e poucos pacientes. Desses foram tirando para que não se repetissem situações, para excluir tudo que fosse estudos duplicados, porque foram vários artigos que foram vistos, 700 e poucos artigos, ok? Depois retiraram algumas que foram duplicados, ficaram mais de 500 artigos, e dos 500 artigos foram selecionando e ficaram com um número importante de artigos, aonde efetivamente tem um efeito na perda de cabelo pela própria cirurgia. E então acabaram relacionando, Érica, um beijinho para ti, acabaram relacionando aqui várias situações que são interessantes, em que efetivamente, Cristina, um beijo, em que efetivamente há uma relação de perda de massa capilar, de cabelo efetivamente, depois da cirurgia, e que está inclusive mais relacionado com as mulheres. Esse é um dado que eu questionaria, ok? Por quê? Porque a nível mundial nós temos mais mulheres que fazem cirurgia do que homens, ok? Então teríamos que sentar aqui e selecionar homens, mulheres, separado com o mesmo número de homens e mulheres para poder definir efetivamente. E esse é um detalhe que não foi feito no estudo nesse em questão, vendo efetivamente só por sexo a diferença. Não foi definido por isso, mas é algo aqui importante que a gente tem em consideração. Teoricamente, mesmo considerando os estudos que eles têm, nesse artigo, há uma maior perda de massa capilar nas mulheres e, sobretudo, nas mulheres jovens, ok? O estudo abarcou pessoas entre os 16 e os 65 anos. O Vitor tá dando risada que ele passa disso. Vivi, um beijinho para ti que chegou agora. Pronto, não quer dizer que não seja aí tocado por esse detalhe, mas o Vitor tá dando risada aqui porque ele é homem, então ele sai desse problema. Pronto, que é muito giro. Então, além disso, eles relacionaram, obrigado, querida, eles relacionaram aqui alguns nutrientes específicos que sim estão, depois de fazer uma meta-análise, estão mais relacionados. Ou seja, quando se faz uma meta-análise, quer dizer que se avaliaram muitos estudos, ok? Muitos estudos e muitos grupos. E quando é assim, eles vão ver o que esses estudos, em cada um deles, achou. E aí eles relacionam, esse encontrou isso, olha, esse também encontrou isso. Então vão agrupando, como se fosse assim, agrupando. Claro que não podemos aqui ficar carecas, por isso nós temos a solução para o problema, que já é bastante boa. Eles vão agrupando, por exemplo, vários estudos associaram que a perda de cabelo está relacionada com X nutrientes. E com esse nutriente. E os grupos foram fazendo assim. Então, nós temos aqui, por exemplo, estudos, efetivamente, de grupos da França, da China, do Brasil, da Grécia, de Israel, de Irã, da Coreia, vários grupos do Brasil, ou seja, vários pesquisadores, vários estudos feitos no Brasil com diversos investigadores, ok? E foram chegando às mesmas conclusões, que isso que é o interessante, estamos a falar de nível mundial, tá? Uma meta-análise já aciona esses detalhes a nível mundial, o que é bastante interessante. Boa, a Mônica diz que já tem até franja no cabelo. Então, é assim, tem uma coisa que todos relacionaram, que basicamente foi um dos nutrientes bem importantes aqui que relacionaram na questão da queda de cabelo, o zinco,
ok? Então, o zinco é um nutriente aqui importante nessa relação, tá? Depois, outra coisa, não relacionaram que as pessoas todas que têm... Olha, a Mônica dizendo que a franja, inclusive, ela já está com franja e que tem uma franja rebelde, mas tem. Fantástico, Mônica. Logo nós vamos tentar falar contigo para que você conte isso aqui direitinho. A Vivi tá se queixando que está caindo a internet, mas pronto. Então, vejam bem, isso aqui é importante, tá? Porque existem alguns micronutrientes que têm mais afinidade com essa produção de massa capilar, e isso aqui é importante. Depois, existem nutrientes tipo a gente sempre pensa assim, uma pessoa que está com anemia ou com o ferro baixo pode estar relacionado com a perda de cabelo, e é verdade, só que existe ferro sérico, que é o ferro que a gente mede dentro das nossas veias, e existe a ferritina. A ferritina é como se fosse o sítio de armazenagem, o local de armazenagem. Então, lógico que se eu consumo ferro, esse ferro vai aumentar a minha ferritina, ok? Mas o que eles normalmente se dosa, ou se faz a dosagem nas análises sanguíneas, é de ferro. E o ferro em si não está relacionado com a caída do cabelo. Interessante, né? Mas a ferritina sim está. Então, às vezes, quando o ferro está baixo, seria, ou queria, ou talvez estivesse a nos dizer que os nossos depósitos de ferritina estão baixos. Então, é importante que se deixe claro que no estudo teve relacionado não o ferro sérico, mas os níveis de ferritina. Então, às vezes até a hemoglobina tá boa, não há problema com a hemoglobina, mas a ferritina tá baixa, ou seja, que é um precursor que depois vai acabar tendo uma hemoglobina provavelmente baixa. Então, o que é importante quando se faz a dosagem disso, ou nos nossos centros, ou com os nossos médicos, ou com os médicos de família, pedir, solicitar de que quando a gente vai fazer um exame de sangue, também não dosem só o ferro, só a hemoglobina para saber se a pessoa está anêmica ou não. Não é só isso que diz se a pessoa está anêmica, se tem uma anemia, mas sim tentar dosar efetivamente a ferritina, tá? Então, esse aqui é um dado, assim, importante, que eu queria que que pensassem sobre isso. Outra coisa importante é ácido fólico. O ácido fólico, que faz parte do complexo B, a Cristina, um beijinho, também está relacionado efetivamente com a perda capilar. Então, são já itens que a gente precisa considerar, não só na alimentação, mas até prévio a eu inventar esse tipo de procedimento, porque eu vou fazer um procedimento, eu quero fazer um procedimento desse, de tentar já até melhorar essa questão e com a própria alimentação, de buscar alimentos que são ricos em ácido fólico, ok? Que esse é um dos fatores aqui que a gente vai tentar ir pouco a pouco dentro da alimentação e sempre repondo. Por isso que depois mesmo da cirurgia, as dietas quando são restritivas, a gente também tem que tentar colocar esses nutrientes dentro do nosso padrão alimentar. Por quê? Porque efetivamente vai fazer muita diferença. E isso é algo que a grande maioria das pessoas fala. Carlos, que bom que você chegou. Então, realmente, a gente consegue recuperar essa perda de cabelo que a gente tem e efetivamente vai dar aqui uma melhoria para poder reestruturar, não só com os alimentos que a gente vai introduzindo na alimentação, porque veja bem, quando vocês têm ou passam por um procedimento bariátrico ou um processo de restrição alimentar, mesmo até pensando em dietas normais, porque a dieta é restritiva, dentro desses alimentos, depois, enquanto nutricionista, a gente tem que acabar escolhendo alimentos aqui que vos deem mais desses nutrientes. Por isso que não é assim tão simples. Às vezes a gente fala sobre os alimentos e
vamos fazer uma dieta, não sei o quê, e a gente tem que buscar dentro disso alimentos que sejam ricos nesses nutrientes que têm maior, vamos dizer, debilidade para que isso aconteça. Então, o ácido fólico é uma coisa super, super importante na alimentação. Tanto é que para a gestante é importante que a gestante faça o ácido fólico. Por quê? Porque ela trabalha a nível da espinha do bebê que vai nascer. Então, tem aqui uma série de detalhes que a gente efetivamente precisa considerar. Mas se a gente falar de alimentos ricos em ácido fólico, que é uma das vitaminas do complexo B, a gente vai ter que pensar assim em determinados alimentos, mas por exemplo, só para citar um que está restrito para a pessoa que faz cirurgia no início, o feijão. O feijão é rico em ácido fólico e digo muito de feijão porque nós temos aqui muitas pessoas que são brasileiras que curtem comer feijão, mesmo em Portugal o feijão é um alimento que é consumido com uma frequência alta e ele é um alimento assim bem rico em complexo B e rico especialmente em B9, em ácido fólico. Então, o que acontece? Normalmente, o primeiro período da dieta pós-operatória por uma cirurgia bariátrica, nós restringimos os grãos, porque o grão ainda é uma coisa que tem uma digestão difícil. Então, é tentar fazer efetivamente alimentos que a gente possa, nesse caso, no feijão, fazer o caldinho e tomar um caldinho de feijão no momento que seja propício e ir introduzindo pouco a pouco. Depois existe uma série de nutrientes, de alimentos que as pessoas não gostam ou que não toleram. A própria carne, muitas vezes, no procedimento bariátrico, chega um momento que as pessoas não conseguem tolerar muito bem. Mas é importante porque ela é rica nesses nutrientes, não só em ferro, mas em outros nutrientes que estão relacionados com essa perda de massa capilar, ok? Então, aqui é mesmo importantíssimo que consideremos esses elementos. E isso, vos estou falando de artigos científicos, tá? Não é alguma coisa que simplesmente surgiu aí na internet, que é giro, que não sei o que, não. São artigos científicos que estão referenciados, que tem aqui uma revisão até extensa e bem larga e considerando muitas coisas, com determinados elementos e tal, que nós aqui precisamos efetivamente orientar para que esses nutrientes estejam dentro da nossa alimentação. Então, depois que nós já falamos disso um pouquinho, então lembrar aqui que determinados nutrientes estão relacionados intimamente com isso. Buscar nos alimentos, dentro do que nós podemos, nas nossas fases que estivermos, independente de como estamos, mas tentar introduzir. Aqui a Andrea está a comentar, e se vocês tiverem dúvidas, escrevam que a gente vai falando, que isso eu acho que é muito gratificante e também ajuda, porque vai de encontro àquilo que vocês querem, não é? E a gente vai tentando solucionar. A Andrea está a comentar que, no caso dela, ela não está conseguindo tolerar algumas carnes. Então, quando não há essa tolerância, há um descaimento bem importante, tanto do ferro, mas não é o ferro o nosso foco que a gente já viu, mas sim a ferritina, ok? Então, a gente efetivamente precisa melhorar a questão da digestibilidade. Como é que eu vou conseguir digerir melhor? E tem várias formas de digerir melhor. Utilizamos enzimas digestivas, tem muitas coisas. No Brasil existia um produto que se chamava DigePlus, que é o nome comercial e tal, mas que ajudava muito. Aqui na Europa a gente consegue muito... Sim, senhora Cristina, já te explico. Efetivamente, aqui na Europa a gente consegue outros alimentos, consegue até bile de vaca, bile, ou seja, é mesmo o sal biliar, digamos assim, que se compra em comprimidos, mas existem outras enzimas digestivas que têm proteasas que rompem a carne e ajudam a gente a consumir a carne quando é necessário. Então, quem tiver deficiência de capacidade de digestão das carnes, não abandone simplesmente as carnes, a não ser que seja um processo
pronto, ético ou moral que a pessoa quer ser vegetariana ou não quer mais comer carne por A ou por B, tá? Eu sempre disse para vocês, eu não sou vegetariana, eu já fui vegetariana durante um período da minha vida e foi ótimo, foi muito legal, mas não sou vegetariana. Respeito quem é e buscamos alternativas para as pessoas que são, não há nenhum estresse, podemos fazer isso tudo, mas às vezes precisamos ajudar com suplementação, tá? E isso é importante. Então, se há uma dificuldade nos bariátricos que tem uma alimentação onívora é que come de tudo, ou seja, comemos carne, comemos peixe, comemos ovos, tomamos leite, comemos queijo, comemos iogurte, isso é uma alimentação onívora, que é uma alimentação, vamos dizer assim, normal. Se alguém de vocês estiver com o processo de que não consegue comer ou digerir a carne, que a carne fica fazendo voltas por aqui, avisem. Os que vão à minha consulta, falem que a gente indica. Os que não vão à minha consulta, a gente indica igual, mas digam que estão com dificuldade. Não simplesmente abandonem. Por quê? Porque senão nós entramos aqui em outros detalhes. Ok? Andréia, a Andréia diz assim, que a queda de cabelo dela está muito alta e isso está a preocupar. E tem quase 6 meses de bariátrica. Efetivamente, é outra coisa que também diz nesses estudos do tempo. Ok? O tempo que acontece a maior parte dessa situação é justamente mais ou menos para esse período. E aqui a gente realmente vai tentar adicionar aos que podem. Quem vai fazer cirurgia já pode iniciar algum tipo de suplementação para evitar esse tipo de detalhe, ok? A gente não pode comer carne a mais para fazer guardar a carne dentro disso, não. Carlos, quando precisar a gente fala, não há nenhum estresse. E a Mari dá risada aqui, a Mônica dá risada aqui, porque a Mônica é gaúcha e come churrasco. E a carninha é boa, não é? E veja bem, ela não tem intolerância nenhuma à carne. E ela é bariátrica. Então, aqui eu estou buscando exemplo simplesmente porque a Mônica está aqui e tá comentando isso comigo. Então, serve de exemplo para as outras pessoas. Quanto menos se come, mais intolerância temos porque não temos enzima para tal. E isso não é só para o bariátrico, é para uma pessoa que de repente deixou de comer carne, quando volta a comer a carne, causa impacto porque demora tempo para digerir. Mas isso tudo tem solução, tá? Isso tudo tem solução. Então, é que eu não aguento mais. Eu não aguento, meu coração tá batendo assim mais desnecessariamente do que é devido, que eu tenho que contar aqui alguma coisa. Exatamente, Mônica. A Mônica está falando uma coisa bem importante, que eu ia comentar agora, mas de outro ponto de vista, então vamos dar a volta aqui, já que está o comentário da Mônica. Tem que aprender a mastigar a carne muito bem, porque a carne a gente começa a fazer digestão na boca, a gente já começa a digerir, já produzimos algumas enzimas na boca, mas essas enzimas estão mais restritas para os hidratos de carbono, ok? Nas carnes, a nossa grande produção é dentro do estômago das proteases, que são as enzimas que vão acabar quebrando a carne em pedacinhos para serem digeridas e o ácido clorídrico que vai ter aí. Quando o estômago está cortado ou está recortado, cortado que eu digo é cortado empatado ou recortado que está diminuído, nós temos diminuição da produção dos ácidos. Além do que, nós tomamos os antiácidos, os protetores gástricos, omeprazol, pantoprazol, pantoc, não sei o que é necessário para esse período de cicatrização do estômago e tem que fazer. E então, aqui está a doutora Anabela, que é uma querida e está aqui a dizer 30 vezes tem que mastigar carne. Isso mesmo, essas meninas todas aprenderam. Merecem um beijo. E é isso mesmo, tem que mastigar a carne muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes, ok? Por quê? Porque nós precisamos estimular o estômago. Quando eu começo a mastigar, o estômago pensa, epa, aí vem comida. Aí essa aí tá me mandando comida aqui, então eu preciso produzir isso. Esse é o detalhe, Mônica. A Mônica hoje... Mônica, tu tinha que estar aqui comigo hoje pra gente estar falando disso aqui. Então, é isso mesmo. Ou seja, a Mônica tá a dizer também que a carne, quando tá muito passada... fica seca e fica dura. Então, comam o bifinho vermelhinho, para eu não dizer aqui sangrando, nem que a vaca faça mu, que é feio e vão dizer que eu sou uma malvada. Não sou, tá? Eu realmente sofro, mas é necessário algumas coisas, e sinto muito, mas é necessário algumas coisas e algumas quantidades
nesse ponto de vista para esse momento. Eu respeito todos os que são vegetarianos e acho que mais para frente até estaria muito inclinada a essa situação. Nesse momento, é importante que efetivamente mastiguem muito bem a carne, que a carne não esteja muito passada. Quanto mais passada está a carne, mais desnaturada está a própria proteína da carne. Porque a desnaturação é quando nós fazemos esse processo de cocção, que dura muito tempo, então essa carne vai ficando muito passada. E isso não é nada bom para a digestibilidade, ok? Então aqui é importante ter esse detalhe. Bem assim, tipo, mesmo mal passada, tá? Quando muito no ponto, mas o ponto tem que ser 3/4, tem que ser menos, ok? Não de cozida e sim de menos. E aí fica tudo muito bem. Eu nem vou repetir o que a Mônica escreveu aqui, vocês leiam se quiserem, se não quiserem ficou por aqui, porque senão eu vou ficar me sentindo até mal. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar orientar uma coisa que é muito legal, que é utilizar algum complemento, tanto como um digestivo, quando eu precisar consumir a carne, não conseguir, e ir depois buscando algumas outras situações. Ok, aqui o Carlos está a comentar que tem feito algumas asneiras, mas na realidade nem são asneiras que ele está a comentar da alimentação dele. E todos esses alimentos que o Carlos está a comentar aqui são efetivamente bons. A Anabela já viu o comentário da Mônica e já está morrendo da risada, né? Que a Mônica falou aí do muda vaca, mas pronto. Deixamos aqui quieto, porque senão os outros vão me dar uns tiros. Então, o nosso detalhe cá é tratar de fazer uma boa absorção. Por quê? Porque vai estar efetivamente um pouco complexa. Então, é assim, quando nós temos essa parte orientada da alimentação, mastigando bem e tudo, o nosso ácido fólico, o nosso zinco, alimentos ricos em zinco são os mariscos e que muitas vezes também naquele período da dieta as pessoas não querem comer porque tem medo. Então, almejas, o mexilhão é uma coisa barata, econômica, deliciosa, completa, que dá para fazer N coisas com mexilhão, dá para fazer creme de mexilhões, dá para fazer... eu adoro mexilhão. Então, é extremamente bom. Olá, minha querida. Então, aqui realmente é bom que vocês tentem orientar de comer um pouco mais de marisco. Outra coisa que é muito rica em ácido fólico são os aspargos, ok? Só que os aspargos são de temporada, agora ainda está em temporada, depois fica caríssimo. Então, tentar utilizar esses alimentos que estão em temporada para a gente poder, então, estar bem nutrindo isso de uma forma o mais correta possível, que o nosso objetivo aqui é cabelo, tá? Então, o nosso objetivo, depois, temos outra coisa que é muito legal, é levedo de cerveja. Levedo de cerveja os vegetarianos usam muito, são uns pozinhos, eu uso aqui em casa, não tem nenhum aqui, depois eu vou até botar uma fotinho lá para vocês. Quem faz isso é a Auri Foods. Depois também coloco os contatos aqui. É super econômico, a gente usa uma colherada daquilo por cima. É riquíssimo em complexo B, em B12 e é fantástico, ok? Os vegetarianos todos devem consumir. Os que não são vegetarianos também é uma fonte rica de ácido fólico. E a gente usa isso como um saborizante, inclusive, da comida, que é bem agradável. Então, os sabores são ótimos. Não é tomar cerveja, tá? Os que já vão desvirtuando a conversa, não é tomar cerveja. É o levedo da cerveja que se utiliza mesmo dentro da alimentação, que é muito legal. Os aspargos dá para congelar, Mônica. Tem que fazer um branqueamento rapidamente, ou seja, você põe água a ferver, põe eles para lá, puxa para cima e congela. E aí fica uma maravilha. Depois dá para fazer grelhadinho, eu adoro com ovos, eu amo aspargos com ovos. Os aspargos têm dois detalhes. Ele tem uma substância que tem um nome bem estranho, agora não me lembro, tenho que procurar, que há pessoas que, depois de comer aspargo, acabam de mastigar, vão fazer xixi e o cheiro do xixi é incrível, é super diferente. Isso é genético, tá? Tem gente que tem essa disposição e outros não. Não tem nada de mal, simplesmente é assim, então não se espantem os que comem aspargos e tem a urina cheira muito diferente.
Mas isso é por causa de um elemento, um fitoquímico dentro do próprio aspargo que faz isso. Não são todas as pessoas que têm essa resposta dentro do sistema urinário, mas é excelente para alimentação, ok? Depois, dá para fazer sopa, dá para fazer creme. Um creme de aspargos, então, fica uma delícia. Mas tem que aproveitar de fazer agora na época. Também serve tê-lo em conserva. Mas, claro, tudo que está em conserva, a gente sempre... Um ou outro nutriente vai se perdendo pelo tempo que ele já ficou. Então, convém não abusar e sempre tem um pouco mais de sal. Então, o fresquinho é o melhor. Então, na época de aspargos, usar aspargos para cima e para baixo, fazer com muita frequência. Olha, estava custando €1 e pouco um massinho. Agora está €2 e pouco. Nessa semana eu não comprei, não sei como é que está, mas daqui a pouco, em outros momentos, custa até 18 um massinho, aí não dá para comprar, ok? Então a gente vai fazer outras coisas nesse momento. E isso aqui é muito legal. Quanto tempo dura a queda? A Ju está a perguntar. Depende se você já se recuperou do ponto de vista de ir consumindo o melhor possível, estar comendo bem variado, fica maravilhoso. Anabela, isso fica muito bom. A duração, então, vai depender. O que a gente quer? Que rapidamente a pessoa comece a utilizar os suplementos de cabelo. E agora, falando de suplementos de cabelo, eu não aguento e tenho que já mostrar para vocês. Então, os artigos, tem vários artigos. Quem quiser depois ler, avise-me que eu mando as referências e vou lhes mostrar o que chegou aqui. Ó. Eu fiquei encantada, tô super feliz e vou abrir com vocês. Eu já tirei, né, com a faquinha aqui. Olha o que eu tenho aqui. Tchan, 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 tchan. Isso aqui, pra mim e para os que já usaram, e tem aí gente que já tá usando, já tem algum tempo, chegou o nosso queridinho. Tá bem? Eu digo que é o nosso queridinho porque eu tava morrendo de loucura para ter em casa, porque eu uso e melhorou imenso meu cabelo. Isso aqui começou porque, a gente teve o Hercêutico aqui e nós realmente provamos em vários pacientes e foi uma maravilha. Ai, a Mônica... Mônica, é isso mesmo. Então, aqui temos o Hercêutico já, que a gente estava ansiosamente esperando e estávamos agoniados porque não chegava, então efetivamente tivemos que aqui mexer um bocado essas coisas. A Mônica disse que ele é o responsável pela franja dela. Olha, isso aqui é o responsável por todos esses cabelinhos que estão aqui, ó, tá? Isso aqui é tudo cabelinho novo, porque eu tava ficando com umas, não entradas, não é isso, é que tava ficando com o cabelo muito ralo aqui em cima, ó, tá? E tá recuperando enormemente. A minha filha teve uma queda também muito abrupta. E veja bem, eu não sou bariátrica, tá? Mas tivemos uma queda muito abrupta. E às vezes, já pode, Mônica, já tem cá. E às vezes, vamos lá, a queda de cabelo tem a ver também com outros processos, do ponto de vista psicológico. Estresse. A minha mãe passou, por exemplo, por um estresse muito grande, uns anos atrás, e perdeu muito cabelo. Então, ficou com uma massa capilar mínima e ficou com uma raridade no cabelo. Depois, nós temos outros aspectos que são desses, ou seja, você tem, às vezes, sobrepeso, às vezes tem hipertensão. A hipertensão causa uma modificação na vascularização por causa da pressão, por causa do sangue. E então, não funcionam as coisas direito. E a gente realmente precisa trabalhar com isso. E aqui, se vocês escutaram o que eu falei antes, vocês vão... E olha, tá aqui a Ivonete tá dizendo assim que o Hercêutico melhorou, aumentou a autoestima dela. Pois é, por quê? Porque é normal do ponto de vista, é aquilo que eu ia comentar, do ponto de vista hormonal, do ponto de vista da nossa idade, e que a gente vai avançando na nossa idade, é normal realmente não só ter cabelo branco, mas essas questões hormonais mudam. E se vocês escutaram o que eu falei antes, que existem alguns nutrientes que são aqui fundamentais, o Hercêutico tem aqui dentro, que eu acho que é o grande lance do negócio, entende? Porque às vezes você vê assim essas outras propagandas de outros. Eu já usei muita coisa. E melhorei muito
muito meu cabelo. Eu tenho um cabelo cacheado. Meu cabelo é crespo. Até a Vivi, que sempre é minha amiga querida, que me conhece desde que nós éramos assim pequeninas, ela me conhece desde a infância, ela morre de rir, de vez em quando ela gosta, olha, quando é que vem a Isa com o cabelo crespo? Hoje eu já posso outra vez deixar meu cabelo crespo. Eu deixo assim, eu vou dizer bem pra vocês, porque eu sou uma preguiçosa, porque assim o cabelo me dura mais tempo, jeitosinho, senão eu tenho que lavar com muita frequência, tá? A verdade é essa. Sim, faz entrega, Jane. A gente já conseguiu que a gente vai conseguir mandar com o importador isso aqui tudo direitinho para vários lugares de por aí, ok? Então, é só avisar. Então, o que eu vou pedir para vocês? Que quem precisar do Hercêutico, já vão me dizer os valores, porque hoje eu não sei, porque simplesmente me fizeram chegar, porque eu disse que queria fazer a live e porque chegou, porque eu não podia nem dizer que a gente podia ter o Hercêutico aqui sem que chegasse, porque enquanto não tiram da alfândega, já chegou em Portugal, mas até que tirem da alfândega isso demora, tá bem? E isso não é assim simples. Então, desde que a gente conseguiu isso, que tá aqui, já pode mandar para todo o resto da Europa. Isso já tem formas de chegar, porque os processos de importações de produtos, quando são produtos de nutrição, que a gente chama nutracêutico, vocês não podem imaginar o complexo que é. Okay? O difícil que é, porque tem que ter uma legislação brutal para passar por N trâmites. Então, já se vem com isso, e foi pedido ao importador que faça isso, não é? Que é esse tipo de coisa, e é imensamente complicado, ok? Também se pode mandar para onde quiserem. Agora, já estando cá, tem legalidade, fiscalidade, todas as coisas reais com importação, com tudo que tem que fazer, para então justamente poder fazer chegar para vocês. Por quê? Porque é difícil e a gente não pode mandar alguém que vai lá no Brasil, traz para amiga. Eu tenho pacientes que têm amigas que vão e que vêm, que às vezes trabalham em coisas que tem que ir com frequência e trazem para elas, então elas sempre têm. Mas eu estava ansiosa por ter o meu para tomar de manhã. Amanhã vocês vão ver, amanhã eu vou voltar a tomar. E vou mostrar para vocês amanhã, vou colocar no meu café da manhã tudo que eu faço, ok? De suplementos, para vocês terem ideia. Então, quando eu volto aqui para aquela conversinha que eu falei antes para vocês, dos elementos que estão aqui, olha, primeiro que isso aqui tudo bem, tá em ordem alfabética, mas o primeiro que está aqui colocado é o ácido fólico, tá? Então, a quantidade que ele tem de ácido fólico é excelente. E o último que está colocado por ordem alfabética é justamente o nosso queridinho, que é o zinco. O zinco é importantíssimo. Então, às vezes, algumas outras fórmulas, não estou a falar mal de ninguém, só que às vezes priorizam, só biotina, ou só não sei o que, e pronto. E esses dois elementos aqui são um dos que tem que ter uma quantidade adequadíssima e o tipo de formulação. Então, não é assim dizer que esse só é bom, os outros são ruins. Não, tem muito produto bom, mas esse está comprovado para paciente bariátrico, que para mim é o que interessa, ok? Eu não recomendo nada para ninguém que eu não tenha provado, apesar que eu não sou bariátrica, mas que não tenha provado nos pacientes bariátricos. E nós já tivemos vários pacientes que o fazem. Tem uma menina do Porto, que inclusive ela não é paciente do nosso centro, ela é do Porto, ela mora lá, fez a cirurgia lá, mas me encontrou, e ela faz desde o início e tá fantástica. Então, ela, pronto, conseguíamos para fazer chegar para ela e tal, e isso aqui é muito bem. Pronto, a Mônica aqui tá dizendo, essa sim malandra que consegue as coisas fáceis. Eu não conseguia para nada, porque o meu acabou e não conseguia trazer. Realmente estava mesmo aflita para fazer. Então, vejam bem, isso aqui é para mim um prazer poder ter, que o produto esteja aqui e que possa chegar para os pacientes. Por quê? Porque, é um produto bom, excelente. Eu faço uma melatonina, eu faço a coenzima Q10, eu faço determinadas coisas. E recomendo o colágeno, pronto, que a gente falou outro dia. Outra coisa que aqui é super importante é associar isso com o colagênio. Olha, o meu tá aqui, vou ali buscar para vocês, porque os meus de saquinho terminaram e tô a fazer... Olha, perdoem que eu tenha saltado daqui para lá,
Mas eu sou assim mesmo, tá? Desculpem lá, mas a verdade é essa. O que a gente faz? Associa, tá? Associa por quê? Porque o colagênio vai trabalhar pele, vai trabalhar essa parte toda que a gente já falou da outra vez. Esse aqui é o tipo 1. Se eu quisesse mais para ossos e tal, eu tive pacientes que me perguntaram, então a gente recomenda outro. Mas são os que eu faço, tá? E que eu sei que tem resposta. E eu tenho melhoria. Eu tenho minhas manchas na pele, eu tenho coisas porque eu fiz excesso de sol quando andava muito de bicicleta por aí. E tem uns maltratos, assim, importantes desse ponto de vista, mas eu tenho uma grande melhoria. Eu melhorei muito, muito. Se eu mostro para vocês fotos de antes e depois, vocês percebem as diferenças. Então, quando a gente consegue associar isso aqui, é maravilhoso, maravilhoso. Então, vejam bem, isso aqui ajuda efetivamente nessa queda de cabelo e faz parar. Mas, já explico uma coisa, hein? Tem gente, e qualquer produto desse tipo, não é só porque é esse, você começa a tomar e você tem que ter sequência. O legal desse aqui, que eu acho assim super justo e super correto, é que tem 60 cápsulas. Então, eu posso fazer as minhas 60 cápsulas, mas eu tenho que fazer minimamente os meus 3 meses. E com os meus 3 meses, vocês já vão ver uma melhoria. Eu, quando comecei a fazer, eu fiz todo o tempo, sequencial. E melhorou mesmo. Eu estava mesmo com umas entradas importantes. Entradas não, ou seja, raridade aqui importante. E melhorou muito, muito, muito. Então, a ideia não é tomar um frasquinho que vai resolver o meu problema. Sinto muito, não vai resolver o seu problema, ok? Não é com um frasquinho. Esse aqui é o tipo de produto que a gente tem que ter um consumo importante, tem que melhorar a vossa alimentação. Não adianta tomar isso aqui e ficar comendo porcaria. Tem que fazer uma alimentação adequada, tem que utilizar isso aqui, e o período mínimo são basicamente os 90 dias. Ou seja, antes dos 3 meses, o resultado, às vezes a gente não vê. Às vezes já percebe que para de cair, ok? Que aquele maço que saía já deixa de ser um maço, mas continua caindo. Só que o cabelo, então, dura mais tempo. Ok? E aí essa questão de durar, não sei o que, tudo isso a gente vai falar com a Maria Elisa para ela explicar depois essa vida, o ciclo, porque eu não quis entrar nisso. Eu tenho aqui material disso para vocês e tudo, e estudei essa parte, mas eu acho que nada melhor falar com quem desenha a fórmula, não é? E faz isso pensando em quem e para quem é que é feito. Então, isso aqui para mim é fundamental, que depois a gente converse com ela, porque ela fala com a sua propriedade do que ela desenhou. Então, outra coisa, aqui eu tenho tecnologia importante, não é simplesmente você vai lá e mistura tudo e põe dentro da cápsula e pronto. Não, existe tecnologia, existe uns detalhes que fazem a diferença. E por isso eu sou encantada com esse produto, ok? E por isso que eu tive brigando para ter o produto cá. Por quê? Porque isso não é fácil. Não é fácil, as pessoas não querem. As pessoas têm assim, pronto, mas tem tanta coisa no mercado. Usem o que tem no mercado. O que tem no mercado não me serve. Então a gente tem que procurar para ter as coisas cá. Então, às vezes, a gente tem que lutar por isso e faz toda a diferença. A Mônica está comentando aqui que a queda dela reduziu muito num mês só. E isso foi também o que aconteceu com a minha filha. Ela começou a tomar e parou mesmo. E veja só, ela é jovem, mas ela estava com uma queda de cabelo do ponto de vista psicológico. Estava meio afetada de várias coisas, e trabalho, e excesso disso, e pós-graduação, não sei o quê, come mal, dorme mal. Ou seja, tem aí um excesso de estresse na vida que também afeta muito. Então, realmente já afetou. Nas nossas bariátricas, a gente sempre vai levando que elas comam bem, mas efetivamente, é como tudo na vida. Você pode recomendar tudo e às vezes a pessoa não faz 100% aquilo que deveria. Por quê? Porque não gosta, porque não quer, ou por N motivos. Então, efetivamente, quando a gente tem essas ajudas, a gente não pode vamos dizer assim, desprezar mesmo. É começar a tomar mesmo, e isso faz diferença. Faz diferença sentida na pele, tá? Eu insisti tanto de ter esse produto aqui porque é aquilo que eu acredito, que eu usei e que eu recomendo. Eu não vou recomendar nada que eu não tenha provado, que eu não tenha tido resultado.
Sinto muito, não vou. Por quê? Porque não dá certo. Então é assim, a Joana tá perguntando, a Maria João tá a comentar isso. Como é que a gente encontra? Então o que nós vamos fazer? Eu vou pedir para que quem quiser o produto, escreva. Eu preciso 1 pote, 2 potes, o que quiserem. Me enviem por WhatsApp ou por aqui e ponham lá o seu nome e o seu telefone, para depois, quem quiser já buscar mais detalhes, mas o nome e o telefone é importante, para depois a gente entrar em contato com vocês e dizer como é que se faz para conseguir. Aí vai ter que enviar, vai ter que passar o preço certinho e tal, que isso ainda não me foi passado, mas amanhã já me tem que avisar disso, porque quando me disseram que saiu correndo eu fui buscar, porque eu queria hoje estar com vocês, já tinha programado o live, porque vem na sequência do que a gente estava falando do colagênio e tudo isso, então eu fui correndo buscar e me prometeram que o preço vai sair, ou seja, já amanhã vão me dar isso. E aí já avisaremos do preço exatamente, não deve ser mais do que o preço que existe no mercado, ok? Então, pronto, isso dentro disso, não adianta nem eu dizer qualquer coisa, porque eu posso falar uma coisa que não esteja correta e depois é chato. Era tanto, não, a doutora disse tanto, não. Pronto, amanhã a gente fala, já coloco ali, já busco uma forma de entrar em contato convosco. Então, coloquem, é isso que eu falei, Mônica, é exatamente isso. Para justamente, amanhã já vão me dizer o preço que fica PVP, ou seja, para a pessoa adquirir o produto. Então, mandem uma listinha. Eu já tenho apontados das minhas pacientes, tem uma lista aqui gordinha, ou seja, tem uma lista de uns quantos pacientes que eu já tenho apontado para que são os que querem o Hercêutico, tá por aqui, tá na pastinha do Hercêutico, tá na pastinha, tem aqui uma pastinha com isso, olha, tá por aqui, tá aqui, já tenho aqui apontadinho, uma pastinha muito gira, aqui a listinha de vários pacientes que querem, então eu já tenho, vou simplesmente juntar e depois eu passo para como é que é para fazer, se é por cartão de crédito, se é referência multibanco, se pronto, o que ficar mais fácil para fazer chegar para vocês. E aí, claro, evidentemente, o outro tá fazendo barulho aqui embaixo, claro que vou fazer isso depois vamos ter que ter o endereço, tudo direitinho para fazer chegar, não é? Mas pronto, nesse intermédio, consigo aqui orientar dessa forma, para vocês receberem e terem o quanto antes isso. Então, simplesmente é dizer, gostaria, meu nome é tal, então nome, o telefone e quantos querem. 1 frasquinho, 2 frasquinhos, o que quiserem, pronto, e mais nada. E com isso a gente já faz chegar e eu aviso, efetivamente, vamos avisar, falarei para que avisem para vocês o valor que fica. Não vai ser nada diferente do que está no mercado, mas tenho medo assim de dizer qualquer coisa, dizer coisas erradas. Então, antes de dizer coisas erradas, vamos orientar isso de maneira certa, tá bem? Por quê? Porque me disseram, olha, só entregamos depois que tiver o preço certinho, então, não, eu quero hoje porque eu queria a tal da caixa para mostrar, tá bem? Então, vamos orientar isso e isso a gente já faz. O que mais que eu queria conversar com vocês, que nós já estamos aqui por terminar a nossa live, que eu cheguei aqui uns minutinhos tarde, vou contar porque eu tinha uma consulta antes de uns pacientes que são bariátricos e era por internet, e então aqui atrasei no fechar e iniciar e pôr tudo aqui a funcionar e a luz e não sei o que, porque estava já um solaço aqui que me dava e não dava muito certo o tempo, então foi por isso que eu acabei demorando um pouquinho. Então é assim, meus queridos, nossa ideia aqui é que a gente fique cada vez melhor, ok? Nosso objetivo é o nosso bem-estar, que se fizermos um procedimento cirúrgico para melhorar, é para melhorar em tudo. Essa semana eu tive uma paciente que eu gosto muito dela, ela sabe quem é uma querida também, e ela me disse assim, doutora, foi tão difícil chegar a fazer a cirurgia, e ela tá com uma queda de cabelo importante, e disse, agora que eu tô bem com o corpo, que eu vou ficando mais magra, que eu vou gostando cada vez mais de mim, sinto-me triste por estar com uma queda de cabelo tão abrupta. Então, isso é uma das coisas que me choca, que mexe comigo também. Então, por isso, ela é a primeira pessoa que eu vou chamar, ok? Que vou chamar e dizer, olha, que chegou, porque eu não sei se ela tá aqui assistindo, eu não consigo agora ver isso tudo.
Então, para mim, isso aqui é fundamental. Tentar fazer chegar o bem-estar para toda a gente. E quando é alguma coisa que funciona e a gente não conta, é maldade. Entende? Então, a gente tem que ter aqui essa parte boa de uma coisa que funciona, que dá certo. Manda ver para que toda a gente tenha essa capacidade, que possa chegar. Depois, cada quem serão os teus critérios e escolhas e tudo, senão a gente, né, não dava com o marido bonito e não dá para dar para toda a gente. Mas a gente tem que estar feliz e compartilhar coisas. Eu acho que isso é o mais importante. Paula, um beijinho para ti, que bom ter-te aqui. Então, é isso que eu queria hoje comentar para vocês, que a gente vem nesse processo de melhorias. Então, é colagênio, é a pele, é o hercêutico, que é o nosso queridinho aqui, que eu estou encantada, dá vontade de fazer assim. Todas essas coisas que são o que a gente pretende passar para vocês, ok? Ju, a gente vai falando sim. E essa ideia de ir pouco a pouco, buscando o bem-estar, buscando que as pessoas se sintam bem quando fazem esses procedimentos que já são tão complexos, de melhorar aqui 100%, ok? Outra coisa, Mônica, tu que tá aí, hoje já não dá, porque a gente não pôde, eu não pude nem te avisar com antecedência, nem nada, isso aqui surgiu tudo agora. Eu vou convidar a Mônica, já aqui para vocês, vou convidar a Mônica para ela contar um pouquinho mesmo disso, do hercêutico dela, o outro dia, hoje já não dá mais, mas que ela conte um bocadinho desses detalhes dela, desde que faz tudo direitinho, que ela mostre para nós essa franja, tá bem? Que eu tô agora já curiosa. Eu vejo ela lá nos lives dela, mas é para fazer assim com o cabelo e mostrar a franja e tal. Então, é o que eu quero com vocês. Outro dia também vou prometer fazer uma coisa. Eu vou no cabeleireiro e vou deixar o meu cabelo enrolado mais bonito de cabeleireiro. Vocês vão ver que fica muito giro, fica legal, pra gente ver que a gente consegue melhorar uma série de detalhes. E para algumas daqui, ou seja, das minhas pacientes que já fazem há algum tempo, que elas também contem um pouquinho da experiência delas, nada melhor do que isso. Tá bem? Olha, a Mônica já estava fazendo propaganda sem ter que fazer isso. Mas não é isso que a gente está a falar. Ou seja, quando existe alguma coisa boa, a gente tem que propagar coisas boas. A gente tem que fazer coisas legais, não é? E temos que compartilhar coisas que são soluções para a vida das outras pessoas, porque o que a gente quer é ver as pessoas felizes e ver que as pessoas não tenham problemas e não uma coisa que foi para buscar para um objetivo e depois estragar outras coisas. Não, vamos tentar aqui pôr ordem. Se a gente tinha um peso que tinha, a gente pode ficar magro dentro do que é o expectável para aquilo. Se tem que fazer cirurgia, se sobrou pele, vamos arrumar, vamos cuidar. A gente vai ter agora umas conversas bem legais, daqui a pouco vamos falar com cirurgião plástico, que nos dê ideias, que nos diga quando é que é o momento. Vamos falar com os nossos cirurgiões para que às vezes expliquem um pouquinho essa parte. Então, os nossos lives já estão programados para a gente fazer várias coisas. E eu quero contar com a presença vossa. Vamos bater cabelão, isso aí mesmo, Mônica, muito legal. Então, vamos tentar fazer esse detalhe. Um dia a gente já tinha combinado que íamos cozinhar com a Mônica. Eu tive, assim, fora de circulação por um período. Eu tive aqui um probleminha numa perna e tal, e não pude correr, não pude fazer exercício. E tive, assim, meio tipo de baixa mesmo, uns quantos dias por uma lesão tonta, que não vem ao caso. Mas vamos agora tentar fazer isso. E tô falando disso porque eu e a Mônica tínhamos combinado que a gente ia cozinhar juntas, fazer alguma coisa legal. Então, vamos organizar, tá bem? Ela já tá por aí, quem quiser também participar, esteja à vontade de quando quiser fazer qualquer coisa ou tiver alguma dúvida e quiser participar, digam. Então, é assim, exatamente, nós vamos fazer uma live com o Dr. Eduardo Matos, tá? O Dr. Eduardo Matos é um cirurgião, gostamos muito, que tem feito várias coisas e vai ser efetivamente com ele. É isso mesmo. Por quê? Porque eu acho que tem coisas muito legais que ele faz e ele é muito controlado, muito nice, muito, muito legal, não faz coisas antes do tempo. É uma boa conversa. Tenho certeza que vocês vão gostar, então eu avisarei com o tempo. Às vezes eu coloco as coisas assim meio de última hora no dia, até porque, sabe por quê? Se a gente põe muito antes, as pessoas esquecem. E a ideia é justamente não esquecer e que a gente possa compartilhar e passar bem. Então, olha, o meu beijinho enorme para todos vocês. Já vamos terminando. Isso aqui vai ficar guardado, tá? Quem não viu agora tem chance de ver depois.
Lembrar que nós estamos com os podcasts e todos os lives também dá para escutar no podcast, no Spotify. Por quê? Porque às vezes a gente está no carro e quer escutar as coisas e não consegue, então no Spotify conseguem buscar super simples, ok? Super fácil, então também dá. E pronto, e depois vocês podem ir escutando pedaço por pedaço, as partes chatas vocês avançam e assim por diante, para não ter que me aguentar muito tempo, mas é uma forma. Anabela, um beijinho enorme para vocês, um beijinho para Mônica, um beijinho para todos que estão por aí. Meu muito obrigado de acompanhar. E vamos aqui falando com o nosso queridinho aqui em cena. Vamos deixar aqui assim para que vocês vejam a carinha dele. O nosso queridinho que eu tô super contente. E espero que possa vos ajudar bastante, como tem ajudado a várias pessoas. E acho que isso aqui é a função nota 10, é o melhor que temos, ok? Então, o meu beijinho enorme para vocês. Vamos embora, porque a gente já aqui encerrou, já estamos com 20 horas e 7 minutos. E eu poderia ficar falando aqui mais meia hora para vocês, mas está na hora. Beijinhos de todos. Cristina, cuide-se e vamos conversando. Detalhe, próxima terça-feira é feriado, ok? Eu não gosto de fazer nos feriados porque as pessoas depois ficam, outras não vêm, outras não sei o quê. Então, se não houver, zero estresse, no outro já está tudo organizado. E por quê? Porque alguns convidados também não estão e como há feriado, é chato. E eu tenho aqui já tudo mais ou menos organizado. Então, preferia deixar um pouquinho para frente. Quem precisar de hercêutico, já sabe, ponham lá o nome, telefone para o contato e dizer mais ou menos quantos querem, ou quanto lhe interessa. E depois entraremos em contato para buscar o endereço e detalhes e falar do envio e de como é que se faz chegar, porque o importante é que tenham isso em mãos, que é o mais legal. Tá bem? Então, olha, um beijo enorme para todas, cuidem-se muito e isso mesmo. Obrigada, Cristina. A Cristina tá dizendo que com a ajuda ela tá se cuidando e é isso mesmo que a gente quer. Então, o meu muito obrigado, o meu beijinho enorme para todos, o meu agradecimento por estarem aqui acompanhando isso. Nos vemos agora nos próximos dias. Um beijo enorme para todos. Adeus.